2004. O curso de mestrado acadêmico em educação iniciou suas atividades em janeiro de 2004. Inicialmente, o curso foi estruturado em duas linhas de pesquisa: didática e formação docente, política educacional, formação e cultura docente, tendo começado sua primeira turma com 12 vagas e com um corpo docente composto de 13 professores. O curso de doutorado foi recomendado pela CAPES em 2 de 4 de 2012, no âmbito da UES. O projeto político-pedagógico do curso foi aprovado pela Resolução 3.382/2011 do CEP e criado pela Resolução 997 de 2011 do Consul, de 27 de junho. Esta conquista é resultado do trabalho colaborativo de seus professores, pesquisadores, que, por diversas vias, assumem a formação de professores como objetivo de reflexão, de pesquisa e de intervenção política. A primeira turma de doutorado e a 10ª turma de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação UES é a expressão síntese de uma caminhada de 10 anos de existência comprometida com a vocação histórica da UES no campo da formação de professores. Neste 11 de março de 2013, marco da consolidação da pós-graduação em Stricto Sensu em Educação na cena educativa nacional, o Programa de Pós-Graduação em Educação da UES dedica a aula inaugural da primeira turma do curso de doutorado e da 10ª turma do curso de mestrado ao professor Lauro de Oliveira Lima, em memória. Este educador cearense, natural de Limoeiro do Norte, ficou conhecido nacionalmente pela sua atuação política na educação e pelo desenvolvimento do método psicogenético baseado na epistemologia genética de Piaget. Escreveu o livro Escola Secundária Moderna em 1963, começando o trabalho com dinâmica de grupo. Lançou ainda os livros Para que Servem as Escolas, em 96, Piaget, Sugestões aos Educadores, em 99, e Dinâmica de Grupo, em 2002. Lauro de Oliveira Lima é autor de mais de 30 obras relacionadas à educação. A este grande educador brasileiro, nordestino e cearense, o Programa de Pós-Graduação em Educação da UES registra sua homenagem e reconhecimentos mais sinceros. Para compor a mesa presidente desta solenidade, convidamos o magnífico reitor da Universidade Estadual do Ceará, professor Dr. José Jackson Coelho Sampaio. O vice-reitor, professor Idelbrando dos Santos Soares. Pró-reitor de pós-graduação em pesquisa, professor Jefferson Teixeira de Souza. A pró-reitora de graduação, professora doutora Marcília Chagas Barreto. O diretor do Centro de Educação, professor Dr. José Alves Moreira de Sales. A pró-reitora de Extensão, professora Lucialina Fonseca Grangeiro. E a coordenadora do Programa de Pós-Graduação, professora Isabel Maria Sabino de Freitas. Desculpa, professora Maria Isabel Sabino de Farias. E o representante estudantil do programa, o mestrando Gardner Arraes.
agradecemos e registramos a presença da professora Belisa Veloso Holanda, chefe de gabinete da reitoria, do professor Antônio de Pádua Santiago de Freitas, proreitor de políticas estudantis, do professor Horácio Frota, coordenador do mestrado profissional em políticas públicas, da professora Guaraciara Barros Leal, assessora da Prograde, do professor Alexandre Gonçalves Pinheiro, coordenador do PIBID na área de Física, da professora Zenilda Costa, coordenadora do PIBID da Pedagogia da FACED da Pipoca, da professora Maria das Dores Mendes II, coordenadora do mestrado acadêmico Intercamp Fafidam Feclesc de Educação e Ensino, da professora Lia Matos de Brito Alquer, coordenadora da graduação Pedagogia, do professor Vladimir Spinelli Chagas, diretor do CESA, neste momento estaremos assistindo a apresentação dos mestrandos Rodrigo, Joserlene e Jamila, com repente a saga do SME que virou TGE. Bom dia, parabéns aos alunos, que estão no final do inaugural. Na verdade, a professora Isabel convidou a gente para fazer aqui uma participação. Na verdade, a gente vai cantar em tom de brincadeira, nós não somos cantores, muito pelo contrário. Mas assim, é uma maneira, a nossa maneira de dar boas-vindas para vocês, tá bom? Então é uma brincadeira. E esse cordel, esse repente, foi escrito por uma ex-aluna e agora aluna novamente ao início, não a Vitaliela. Obrigado, Elis. Meus compadres, camaradas, prestem muita atenção no que nós vamos falar, bem aqui neste salão. Hoje estamos muito alegre, animado e com fé. O motivo disso tudo se chama PPGE. Um programa arretado, conquistado atualmente, com a garra desse povo que é disposto e valente. E essa história tão bonita há 10 anos começou. E agora, além de mestre, todos querem ser doutor. Esse povo é meio estranho, passa o tempo escreviando, dia e noite, madrugada, leva a vida estudando. E usa uma língua muito estranha, eu sei lá o que é isso. É um tal de Qualiscaps, o negócio é esquisito. Tem um tal de periódico que só serve lá em cima, um negócio A1 A2 que tem nome de vitamina. E de tanto estudar, vivem tudo de olho roxo, acordam cambaleando e andam parecendo coxo. Me contaram alguns causos da turma 2011 que eu vou entregar agora, esperem só um instante. Essa turma coitada tomou pesquisa na veia, quase pira os danados, teve que aprender na peia. Na turma 2012, pensa que foi diferente, foi peleja, muita luta na cabeça dessa gente. Os coitados quase
pesquisador iniciante. A turma 2011 tagarela feito o quê? Assustou os professores desde o início só de ver. Pois nas aulas, minha gente, era uma falação, todo mundo ao mesmo tempo, respeite a esculhambação. E ainda chamam tudo isso, esse frio e danado, que deixa o povo falante, sábio, muito letrado, de uma palavra estranha, que é a socialização. Eu digo que é doidice, maluquice, piração. Mas meu compadre é assim mesmo, esse povo estudado, inteligente e esperto, é também abestalhado, abobado, meio leso, pois só fala em estudar. Eu deles nem quero perto, quero é me afastar. Eu também não, meu amigo, pois doido não vou ficar. Me disseram que o negócio, esse tal de pesquisar, é doença contagiosa que se pega até com vento. Vamos encerrando aqui, vou fugir enquanto dá tempo. Alunos e professores, povo muito inteligente, vamos ficando por aqui, encerrando este repente. Fazer graça e brincadeira foi a nossa intenção, para animar essa festança, essa confraternização. A frequência diferente, com jeitinho sertanejo, terminamos essa homenagem, deixando o nosso desejo, que esse negócio de livro e de estudo corriqueiro, além de ficar sabido, traga um pouquinho de dinheiro. Gostaríamos ainda de registrar a presença do nosso ex-reitor, doutor Manassés Claudino Fonteles, da professora Fátima Maria Leitão Araújo, procuradora educacional e institucional, e do coordenador do curso de Física de graduação, professor Heraldo Simões. Em uma década, o programa de pós-graduação em Educação S titulou 101 mestres, numa trajetória que registra 0% de evasão e um crescimento de mais de 200%. Nossos sinceros agradecimentos a todos que colaboraram com essa história. Em particular, o programa de pós-graduação em Educação registra seus agradecimentos a alguns colaboradores especiais. Gostaríamos de convidar para receber uma placa de homenagem à professora Selma Garrido Pimenta, pelo apoio intelectual e político desde os esboços iniciais do projeto de criação do curso de mestrado em Educação da UES. Professor Dr. José Jackson Coelho Sampaio, pelo apoio institucional, sempre, sobretudo nas decisões difíceis e delicadas, enfrentadas desde o delineamento do projeto do curso de mestrado em Educação. Convidamos o professor Álvio para fazer a entrega.
professora Lucelena Fonseca Grangeiro, por ter sonhado e envidado todos os esforços necessários para a criação do curso de mestrado em Educação da UES durante sua gestão à frente da direção do Centro de Educação. Professor Alves. Convidamos o professor Dr. Manassés Claudino Fonteles pelo entusiasmo e empreendedorismo com que tem acolhido as demandas da educação. Convidamos a professora Isabel Sabino para fazer a entrega. Que como artesania soube tecer o processo de elaboração do projeto de criação do curso de mestrado em Educação da UES. A professora Marcília Chagas Barreto, pelo empenho e comprometimento à frente da coordenação do programa, sobretudo em seu começo, quando implantou a primeira turma do curso de mestrado em Educação da UES. Professor Jefferson, pró-reitor de pós-graduação, para a entrega. Convidamos o professor João Batista Carvalho Nunes pelo empenho e comprometimento à frente da coordenação do programa. Professor Jefferson fará também a entrega desta placa. Para finalizar a entrega das placas, convidamos o professor José Alves Moreira de Sales pelo empenho e comprometimento à frente da coordenação do programa e principalmente por ter ousado e investido esforços para a elaboração e aprovação do curso de doutorado em educação. Professor Programa de Pós-Graduação em Educação da UES registra seu mais sincero agradecimento a esses colaboradores especiais. Neste momento, vamos ouvir a palavra da coordenadora do programa, professora doutora Isabel Maria Sabino de Farias. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. Recorro aos versos do nordestino João Cabral de Melo Neto para compartilhar com todos a imensa alegria com que agora cumpro mais esse rito acadêmico, que é este momento da aula inaugural da primeira turma do curso de doutorado em educação e da 10ª turma do curso de mestrado do programa de pós-graduação em educação da UES. Magnífico reitor, professor Jacques Sampaio, em nome de quem saúdo todos os demais membros dessa mesa, prezada professora Selma Garrido, em nome de quem saúdo todos os professores do nosso programa,
caros alunos da turma 2013, mestrado e doutorado, sejam muito bem-vindos. Hoje é um dia especial. Estamos iniciando a primeira turma de doutorado e a 10ª turma de mestrado, constituindo para o Ceará, para o Nordeste, mais um programa de pós-graduação completo. Isso não é pouco, afinal, temos no país um cenário marcado pela concentração regional da pós-graduação. Dos 3.571 programas de pós-graduação existentes no Brasil, somente 19,54%, ou seja, 698, estão no Nordeste, dos quais apenas 143,4% são na área de educação. Dos 698 programas localizados no Nordeste, 254 são programas completos, mestrado e doutorado, dos quais 62 são na área de educação. 2 estão no Ceará. Um deles é o PPGE-UES. Isso é para nós motivo de muita alegria, é resultado de muito trabalho do seu corpo docente, do seu corpo discente e funcional. Não foi simples chegar até aqui. Inúmeros foram os desafios contornados. Tivemos que aprender a trabalhar juntos, mesmo pensando diferente, a compartilhar ideias, a escrever e publicar juntos, o que não é fácil, a constituir e a mobilizar um capital social que nos permitisse ampliar a nossa inserção nos diferentes contextos da área, a fazer um pouco de cada vez, sabendo que o amanhã também é tecido por nós. Enfim, tivemos que viver, sorrir e sofrer. Nessa trajetória, alguns artífices foram fundamentais e eu não poderia deixá-los de citar. Professor Aldo Salles, que como coordenador soube, no momento certo, logo que saiu a nota 4, ousar e mobilizar os professores para a elaboração do projeto do curso de doutorado. Os docentes do PPGE, que entre março e junho de 2012 enfrentaram uma maratona de reuniões extraordinárias para discutir uma proposta formativa para o doutorado, sem contar as muitas horas dedicadas à elaboração dos programas e inventário. Professor Jacques Terrian, mestre querido, que com sua experiência foi articulando política e pedagogicamente o desenho do curso de doutorado e com ele do programa de pós-graduação em educação. Regente de diálogos acalorados, mas ao mesmo tempo esclarecedores com professores de outras instituições, a exemplo do professor Bob Verheyen, da Federal da Bahia, e da professora Betânia Ramalho, da Federal do Rio Grande do Norte. Professora Silvia Nóbrega Terrian, que além de sua atitude provocativa e questionadora, sempre fazendo as perguntas difíceis, aquelas que a gente cala e não quer dizer, mas ela estava lá cutucando, foi incansável na busca das informações necessárias para a elaboração do projeto do curso de doutorado, bem como na revisão do texto, até o último instante em que isso foi possível. Porque foi assim, meus amigos, idas e vindas, uma corrida contra o tempo e, principalmente, um tempo intensivo de desenvolvimento do projeto formativo em curso na pós-graduação estrito sensu em educação da UES. Processo e transição a um só tempo. Vivemos, sobrevivemos e o que é melhor, conseguimos. Temos muito para comemorar. Programa de pós-graduação em educação da UES, após uma década de funcionamento, titulou 101 mestres, registra 0% de evasão, conta com um corpo docente de 26 professores, 12 com pós-doutorado, 5 bolsistas de produtividade e 15 líderes de grupo de pesquisa na área. Somos o que somos porque cada um que aqui está ou que por aqui passou fez a sua parte para que este amanhã fosse tecido por todos. Este é o nosso convite para vocês, pós-graduando da turma 2013 do PPGE. Teçam suas histórias, entrelaçando os fios com a história do PPGE. Sintam-se acolhidos nessa manhã. Recebam um abraço de seus professores, colegas e funcionários. Muito obrigada.
Vamos ouvir a palavra do professor Dr. José Aldo Moreira de Sales, diretor do Centro de Educação. Bom dia. Nesse momento de abertura de aula inaugural do doutorado, na condição de diretor do Centro de Educação, gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do magnífico reitor Jacques Coelho Sampaio e a todos os professores do programa na pessoa de Selma Garrido. Gostaria também de reconhecer o trabalho e agradecer a todos que direta ou indiretamente contribuíram para que o nosso sonho de criação do doutorado em educação se tornasse realidade. Desde o ano passado, quando recebemos autorização para o funcionamento, estamos em festa. E é com esse espírito festivo, embora um pouco aqui tropeçando nas palavras, que mesmo correndo o risco de cometer injustiça por lapso de memória, gostaria de fazer alguns comentários e agradecimentos. Em primeiro lugar, agradecer aos professores, alunos e funcionários do PPGE aqui presentes e os que aqui não estão presentes por algum motivo, alguns até justificados. Agradecer também o apoio da própria EGPQ, que na ocasião do envio do projeto tinha à frente o professor Jacques Coelho Sampaio e a equipe de redação do projeto, Isabel, Sabino, Jacques e Silvia Terriano, pessoas com quem naquele momento eu convivi bastante tempo e ficavam muitas noites aqui nesse campus. Como diretor do centro, aproveito a oportunidade para falar da relevância, da pertinência e significado de um doutorado com área de concentração e formação de professores na nossa universidade. Para ilustrar, quero citar o Censo Escolar da Educação Básica de 2011, que foi realizado pelo INEP. Nesse censo aparece 90.949 professores em sala de aula e desse total apenas 67.123 possuem ensino superior completo. Isso indica que nós temos 23.000 professores lecionando em escolas públicas e privadas que ainda necessitam uma formação superior. Isto é, em termos percentuais, 26% dos professores que estão em sala de aula. É nesse quadro que se inserem os esforços envidados pelo Centro de Educação da UES, entendendo que a formação de professores para a educação básica constitui um desafio em nosso Estado. Nesse enfrentamento, temos ajudado a Universidade Estadual do Ceará a estruturar a sua principal missão, formação de professores, para que juntos, sede e UES, possamos responder à demanda social, política e econômica de desenvolvimento da educação em nosso Estado. A missão desse doutorado, que ora se inaugura, é ampliar e dar continuidade aos esforços no sentido de qualificar profissionais da educação, formando pesquisadores de alto nível para compor os quadros das instituições educacionais de nossa região e do Brasil. Não poderia deixar de aproveitar esta oportunidade para agradecer à professora Marcília, que está aqui do meu lado, com quem eu aprendi a ser gestor, e à professora Isabel Sabino, que tem dado continuidade ao projeto de gestão do PPGE, que iniciamos em fevereiro de 2011, período no qual trabalhamos e aprovamos o curso de doutorado em educação. É ainda na condição de diretor do SED, gestão iniciada há apenas 5 meses, que me sinto orgulhoso dessa conquista do PPGE, esperando que em minha atual gestão eu possa ter outras oportunidades de celebração e conquistas como estas.
Nesse momento, quero dizer obrigado a todos aqueles que fizeram parte dessa caminhada. Espero que em futuro breve aqui possamos estar novamente juntos para comemorar a progressão do nosso PPGE-US para uma nota 5 ou 6, quem sabe. Então, continuemos firmes e unidos nesse propósito. Obrigado. Vamos ouvir a palavra do pró-reitor de pós-graduação em pesquisa, professor Dr. Jefferson Teixeira de Souza. Bom dia a todos. Eu cumprimento a todos na mesa, na pessoa do magnífico reitor, professor Jackson, um dos, sem dúvida alguma, como já reconhecido, um dos grandes responsáveis pelo sucesso da nossa pós-graduação e uma das pessoas que de alguma forma contribuiu para estarmos aqui hoje. Eu dou um bom dia a todos, em especial aos novos alunos, né, do mestrado e do doutorado, destacando que me enche de orgulho ver um momento como esse, porque como gestor, eu percebo que nós construímos na Universidade Estadual do Ceará uma pós-graduação dos últimos 20 anos que nos enche a todos dessa instituição de muito orgulho. A todos os alunos que estão ingressando, eu tenho certeza que vocês reconhecerão também dentro de vocês esse orgulho, se ainda não conhecem o programa de pós-graduação em educação e a nossa pós-graduação da Universidade Estadual do Ceará. Esse curso é um grande exemplo da grande evolução que a nossa pós-graduação da UES tem tido nos últimos anos. Ele iniciou como grande parte dos nossos cursos como um curso nota 3, buscando consolidação. Conseguiu essa consolidação com a elevação da nota para 4 e logo em seguida consolidou efetivamente, carimbou essa consolidação com a aprovação do seu doutorado. É sem dúvida alguma um grande exemplo de sucesso que precisa e deve ser observado por outros cursos da universidade que ainda estão buscando essa consolidação que foi alcançada por esse programa. Obviamente, esse sucesso é oriundo do trabalho árduo de muitas pessoas, né? Obviamente, eu não conseguiria citar todas, então, de forma bem geral, eu gostaria de parabenizar e agradecer o trabalho de todos os professores, todos os alunos que passaram e, de alguma forma, contribuíram para a consolidação desse programa. Eu me sinto muito feliz de estar aqui porque hoje se marca mais um grande momento na história, na bela história da pós-graduação da UES. Então eu agradeço demais o convite à professora Isabel, ao professor Alves, que estiveram diretamente ligados à coordenação do programa enquanto eu estava como gestor, pelo grande trabalho desenvolvido no programa, que é reconhecido por todos, pela gestão da pós-graduação da UES, pelos professores do programa, pelos alunos, por todos que podem acompanhar o programa de pós-graduação em educação, e desejar a todos, especialmente os alunos de doutorado, que hoje presenciam um grande momento na história da nossa universidade, mais um grande marco da nossa consolidação como pós-graduação. Então, muito sucesso a todos, aos alunos do mestrado, aos alunos do doutorado, e obrigado. Vamos ouvir a palavra do magnífico reitor, professor Dr. José Jackson Coelho Sampaio. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Eu, pensando o que compartilhar com vocês, imaginei uma fala em 3 momentos. O primeiro momento tem a ver com os atores, os galos da madrugada, não é? As andorinhas que fazem verão. Mas eu sou inquieto com essas coisas. Eu sempre imagino que por mais andorinhas que hajam, é o verão que faz elas voarem, não elas que fazem o verão. Então, mas os atores, sem eles as coisas não acontecem, sobretudo na nossa experiência humana. Os atores aqui, eu estava me lembrando do professor Manassés, na época do início do mestrado, reitor, eu responsável pela pró-reitoria de pós-graduação em pesquisa. Hoje sou eu que estou responsável pela reitoria, Jefferson na pró-reitoria de pós-graduação em pesquisa.
Estava me lembrando que à época a Lúcia Helena, diretora do SED, hoje na Pró-Reitoria de Extensão, também temos feito uma boa história na gestão da universidade. Pelo menos eu penso assim. Pelo menos eu penso que a gente tem respondido com responsabilidade e qualidade aquilo que a comunidade nos tem designado, nos tem delegado. Agora o Álbio, na diretoria do centro, né? O Álbio que até bem pouco tempo estava como vice, né? Estava como coordenador do programa, a Isabel como vice, e agora, como ele assume a direção do Centro de Educação, ela assume solitariamente a direção do programa, a coordenação do programa. Como na UES não é possível fazer eleição solitária de vice, não é? Isabel fica respondendo até o fim dessa gestão como coordenadora, fazendo uso de toda a sua inteligência para estar motivando o trabalho coletivo e responsabilizando o decano do corpo de docentes como vice dela nessa tarefa. Estava me lembrando também que à época a coordenação do curso Socorro Lucena foi uma das grandes motivadoras da construção do programa de mestrado, mas quem assumiu a primeira coordenação foi Marcília, que tinha como vice o Álvio, né? Então tem uma certa dança de cadeiras aqui, não é, que tem feito bem para a nossa universidade, né? Eu ainda continuo achando assim, e eu tenho tido muito mais momentos também de alegria do que de tristeza. Sou absolutamente apaixonado pela ideia da gestão pública, sou absolutamente apaixonado pela ideia da gestão pública numa democracia, né, construindo e ajudando a construir espaços democráticos que são muito raros na experiência brasileira ainda. O Brasil, depois dos seus 308 anos de colônia, né, tem 204 anos, né, de experiência de fim do pacto colonial, menos disso de independência política, e apenas 47, 48 anos, menos de 50 anos de experiência formal de projetos políticos democráticos. Se você pega aí de 45 a 64, de 85 para cá, você tem menos de 50 anos de experiência democrática formal, com todas as superficialidades e dificuldades desta experiência, e ainda por cima não são contínuos, porque interrompidos por 20 anos por uma ditadura militar. Então, ser gestor público, buscando consolidar processos democráticos. Me lembro sempre da frase do poeta Mayakovsky, que ser servidor público é servidor de toda a gente. Gestor público tem uma responsabilidade ainda maior. A segunda questão que deve nos unir nessas discussões é a questão da educação, é o papel da educação. Se você pensa na educação como algo absolutamente transversal, tem educação para tudo e em tudo, né? Todas as formações, elas são constituídas a partir de projetos pedagógicos, todas as profissões, né? Todas as experiências. Eu que venho da saúde, não é possível imaginar a preparação para a qualidade de vida e para a longevidade sem que a gente detenha a questão da autoeducação e da educação em saúde como projeto civilizatório. Então a saúde, a educação e a saúde são nesse momento aí uma dimensão fundamental dos processos civilizatórios. Afinal de contas, se trabalha para quê? Se quer viver mais tempo, para quê? Se não for para dominar as tecnologias sociais, para buscar os mitos, construir os mitos da felicidade, se não for para buscar uma boa qualidade de vida, e se não for para buscar a emancipação de todos nós como atores políticos de uma vida em comum. A educação tanto tem essa transversalidade como exerce essa dimensão civilizatória.
E por fim, atualizar nossas lutas, né? As lutas para que o governo do estado do Ceará invista mais na educação em geral, naquilo que é sua responsabilidade constitucional, que é o ensino médio, mas que seja co-participante, seja corresponsável da educação fundamental, que é a responsabilidade institucional dos municípios, e que seja corresponsável, já que assumiu, pela educação superior, que seria a responsabilidade constitucional do governo federal. E se o governo federal, nesse difícil pacto federativo que é o Brasil, nessa difícil situação em que às vezes tendemos para quase um país unitário, em que a ideia de município e de estado se esvai, ou então para um país tipo Estados Unidos, com graus de autonomia dos estados muito grandes, não é? Então esse misto que o Brasil essa tendência à fragmentação dos poderes locais, ou essa tendência à centralização com poderes autoritários, essa difícil história que temos, estamos vivendo agora um novo momento. Semana passada, quarta-feira, vimos o lançamento na Câmara, no plenário número 1 da Câmara, no meio de uma grande confusão naquela casa política, não é? Com todos os movimentos de defesa das minorias, não é? Lutando lá para denunciar um acordo político que coloca uma pessoa, não é, identificada como racista e homofóbica como presidente da Comissão de Direitos Humanos, não é? Que coloca o dono das maiores extensões de terra, não é, do Cerrado, não é, que basicamente desequilibrou todo o Cerrado, como presidente da Comissão de Meio Ambiente. Não é? Estávamos nós na plenária número 1 e a discussão da Comissão de Direitos Humanos na plenária número 4 e a comissão, lá na plenária número 6, a Comissão de Meio Ambiente, não é? Com todos os movimentos sindicais fazendo passeata na esplanada, reivindicando mudanças na legislação sindical, que há todo um processo aí de retirar o direito de funcionamento de mais de 100 sindicatos, né? Era confusão muita naquela esplanada, naquela Brasília. E uma das coisas que nós fizemos com muita alegria, ali não havia nenhum tipo de contradição de ideias, né? Todos estavam irmanados numa só ideia. 41 senadores, 323 deputados federais assinaram a aprovação da Frente Parlamentar Mista em defesa das universidades estaduais e municipais. A ideia fundamental é que o governo federal tem que tratar o ensino superior como um só sistema. Ele tem que encarar o sistema das universidades públicas, sem discriminar quem é que está sendo responsável pela inauguração ou pela criação. Se for um município, experiência que não temos no Nordeste, todas as universidades municipais são Sudeste e Sul, mas as universidades estaduais, somos 41 universidades federadas à ABRUEM, mas apenas 38 universidades estaduais hoje no Brasil. O estado que mais tem é o Paraná, com 7 universidades estaduais. Em segundo lugar, a Bahia, com 4 universidades estaduais. Em terceiro lugar, empatam os 2 estados mais ricos da federação, que é o Ceará e São Paulo, não é isso? Com 3 universidades estaduais. E depois Alagoas com 2 universidades estaduais, as demais com 1 universidade estadual, e temos alguns estados sem universidade estadual, que é o caso de Acre, Rondônia e Sergipe, né? E o Distrito Federal, né? Que não tem universidade estadual. Então essa é a nossa distribuição. Nós representamos hoje
43% das matrículas das universidades públicas. Qualquer expansão do ensino superior público no país não pode deixar de lado as universidades estaduais. Não é só investindo em novos campi das federais, quando você tem as universidades estaduais que podem investir com muito menos recursos para ampliar o que já existe. Um exemplo, o nosso cálculo é que um aluno das universidades federais custa para o Tesouro da União R$20 mil por ano. Um aluno, em média, não é? Pegando o número dos alunos de graduação e os alunos de pós-graduação estricto sensu. Custa R$20 mil por ano. Os alunos das estaduais são muito variáveis, porque depende de circunstâncias absurdas, às vezes, que são investimentos congelados. Como é que você vai calcular se aquele é mesmo o custo de um aluno, se foi aquele o dinheiro que foi posto, não é? Por exemplo, nós temos aqui para 2012 o custeio de 20 milhões por ano. Se você coloca 12 milhões e meio de investimento, vai a 32,5. Soma a folha de salário, divide pelo número de alunos, você encontra o milagre da multiplicação dos peixes, dos pães, você encontra inumeráveis milagres. Nós temos hoje 23 mil alunos no sistema da Universidade Estadual do Ceará. Então pega essas contas, divide por 23 mil. A discussão em Brasília era que o governo federal deveria criar uma rubrica para repassar custeio para as universidades estaduais na ordem de R$2 mil por aluno ano, por aluno regularmente matriculado. O que significaria, no caso da UES, tirando o lato sensu, tirando sequencial, tirando alguns cursos que não entram no espírito da universidade pública e gratuita, nós teríamos 20 mil alunos, significaria um custeio de 40 milhões, o dobro do que temos hoje do Tesouro do Estado. Então essas discussões, como seria esse dinheiro? Esse dinheiro haveria contrapartida? Sim, tem que ter contrapartida, porque os estados poderiam agora querer retirar o seu, não é? Então tem que definir na própria lei a manutenção, a responsabilidade dos estados. Mas como seria isso? Os estados, o dinheiro, o governo federal vai atribuir este recurso a mais? Sim, porque eles estariam expandindo, criando possibilidade de expansão a partir da discussão de R$2 mil por ano, quando o custo do seu próprio aluno é R$20 mil ano. Então ele estaria repassando 10% do seu custo aluno e permitiria, com essa multiplicação de recursos sistemáticos e continuados, porque hoje todo o recurso que as estaduais recebem do governo federal são recursos contingenciáveis, são recursos pontuais, focados e são recursos descontínuos, que são recursos baseados em edital, que você ganha um, mas não ganha o outro. É recurso baseado em emenda parlamentar, que quando chega no meio do ano, o governo federal diz que não dá mais aquele dinheiro, contingencia aqueles recursos das emendas. Então não é possível viver de editais e de emendas parlamentares, não é? Essa discussão, ela tem agora que evoluir, e ela só pode evoluir com o apoio de todos. Já sei que está circulando na internet um abaixo-assinado de apoio à frente parlamentar da luta em defesa das universidades estaduais. Por favor, vocês que sabem lidar com esse mundo virtual, com essas redes mais do que eu, por favor, vamos transformar isso numa grande, maravilhosa corrente de apoio a isso. Agora em abril, em São Luís, no Fórum de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, estaremos formalizando um convite aos senadores e aos deputados. O presidente da Frente Parlamentar Mista é um deputado do Maranhão, Kleber Verde. O primeiro vice-presidente pelo Senado é um senador cearense, Inácio Arruda. E o primeiro vice-presidente pela Câmara é um deputado federal cearense, é o deputado Arthur Bruno.
Eles estão responsáveis pelo levantamento dessas questões, pelo diálogo com os ministérios, para instaurar a rede. Mas misturando tudo isso, misturando a sensibilidade do servidor público, a sensibilidade do gestor público, a militância do campo da educação com qualidade, criticamente, nós temos aqui uma síntese que é a presença da professora Selma Garrido. Selma Garrido funcionou como uma espécie de apoiadora, de assessora, de consultora privilegiada em todo esse período do mestrado e agora na definição, na decisão ousada de criar o projeto do doutorado. Logo que nós conseguimos a nota 4, imediatamente após, nada de esperar 3 anos pela consolidação da nota do mestrado, vamos consolidar juntos. Vamos fazer logo o projeto do doutorado, para juntos, doutorado e mestrado, consolidarem essa nota 4 e depois avançarem para a nota 5, crescerem juntos. Quem sempre esteve conosco, professora Selma Garrido, a quem eu quero aqui dizer da enorme satisfação, da enorme alegria que temos em contar com seu apoio, professora. Por isso, eu quero provocar as minhas colegas que estão já organizando o 17º ENDIP, o Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino. É isso? Eu decorei o nome todo? Poxa, Alzheimer ainda não chegou, não é? O 17º ENDIP, que vai acontecer no Ceará em 2014, não é? Então eu queria provocar a todos, e do tamanho das palmas eu verei se a proposta está ok, que é convidar a professora Selma Garrido para ser a presidente de honra do nosso ENDIP Ceará. Tá? Aclamada democraticamente por unanimidade, não é? Eu queria agradecer a vocês, saudar aos novos alunos, não é? Orgulhem-se da nossa universidade, orgulhem-se das lutas que permanentemente acontecem aqui para dar qualidade ao que fazemos. Esse também é o meu orgulho e eu entendo que seja o de todos. Vamos em frente, terminar esta fase inicial de acolhida e vemos ao mais importante, que é a palestra, a aula magna da professora Selma Garrido. Agradecemos aos componentes da mesa, os convidamos a tomarem assento nas cadeiras do auditório para passarmos para esse segundo momento. Como disse o nosso magnífico reitor, a aula magna, proferida pela professora doutora Selma Garrido Pimenta. E convidamos a professora Socorro Lucena para acompanhar a professora nesta mesa, neste momento, e fazer a apresentação da professora Selma. Neste momento, gostaríamos de registrar a presença da professora Ada Pimentel, vice-presidente do Conselho Estadual de Educação. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria muito grande que eu apresento a professora Selma Garrido Pimenta
minha orientadora, minha amiga dessa universidade, de longe ou de perto, está sempre nos acompanhando. Então, como apresentar? A professora Selma, ela trabalha com a categoria Praxis Docente e ela vive isso. Ela foi professora da rede pública, né, do ginásio experimental, né? Foi professora da PUC, professora da USP, pró-reitora de graduação da USP, e ela vai fazendo essa trajetória na docência e na pesquisa, vivenciando. O que mais chama a atenção na história da professora Selma é o compromisso que ela tem com a escola pública, as lutas que ela enfrenta para viver isso, a luta que ela teve como pró-reitora em busca de contemplar o aluno da escola pública e fazer com que o aluno da escola pública chegasse na USP, isso acompanhado de um compromisso conceitual com a praxis docente. Ela tem uma história também de pesquisas e de registros dessas pesquisas, que eu venho acompanhando desde 94 com o livro O Estágio na Formação de Professores. Antes ela já tinha trabalhado com a orientação educacional, mas vou dizer de onde eu acompanho, que é uma teoria sobre estágio, que ainda hoje é encontrada em todos os livros de estágio que você abrir. Quer dividir o estágio em momentos, desde a hora da prática até hoje, o estágio como campo de conhecimento. Então ela vem trabalhando isso, trabalhando a questão da pedagogia universitária, ela vem trabalhando a questão da epistemologia da didática. É a grande contribuição que ela vem fazendo nessa caminhada, nesse percurso que ela faz. Selma. Tem que esperar a emoção assentar para conseguir falar. Com essa emoção, eu quero deixar o registro do enorme agradecimento a esta universidade, a cada um de vocês, por esta honra que recebo hoje de estar fazendo esta conversa da aula inaugural do doutorado em educação na UES. Eu quero agradecer enormemente à professora Socorro Lucena, com quem essa história começou, esta minha relação com a UES. E vou falar bem rapidinho quando que isso aconteceu, já faz muitos anos, 1993, para ser mais precisa, quando eu já então, professora na USP, estava em vias de iniciar a minha pesquisa, que se tornaria depois a minha tese de livre docência, e eu me encontrei aqui fazendo uma palestra em Juazeiro, no Crato, ali próximo, encontrei com a Socorro Lucena, que me fez uma pergunta sobre o estágio, que era o tema da palestra, e que foi uma pergunta que desencadeou tudo aquilo que estava na cabeça, né? A possibilidade, né? Da pesquisadora que tem aquele momento da confusão, e ali na conversa com a Socorro, ela me iluminou. A pergunta que ela me fez. Bom, dali para diante, virou toda essa história que vocês conhecem e que está registrada no livro O Estágio na Formação de Professores, Unidade, Teoria e Prática, que foi publicado em 94, a primeira edição, e está agora na 11ª edição. Ou seja, acho que ainda respondendo
a demandas que estão colocadas nesse país para essa temática que é, a nosso ver, fundante na formação de professores, no trabalho docente e no trabalho nosso da universidade, nessa longa trajetória que a UES tem, que é da formação de professores. Então, meu agradecimento a Socorro e a possibilidade de estar aqui compartilhando essa mesa com você. Na sequência, também eu quero expressar os meus agradecimentos ao professor Jackson, à professora Marcília e à professora Lúcia, que há 10 anos atrás, portanto, olha, 93, 2003, 2013, tivemos uma conversa inicial sobre a intenção de criar o mestrado. E aí, como nós já estávamos, de certa forma, colaborando para isso, na formação de doutores daqui, no caso, a Socorro, então foi, assim, uma chama, né, que se juntou ali, não é, Marcília? E vamos para frente, né? E naquela época eram poucos os professores, 4 ou 5, 3 ou 4, alguma coisa assim. Na sequência, esse grupo de professores foi ampliado com os colegas que vieram da Universidade Federal, aposentados da Universidade Federal e de outras instituições, e aí nós chegamos nesse momento, né, do 4 e do doutorado, né, da criação do doutorado. E o Jackson foi uma pessoa absolutamente solidária e ajudou muito com o seu jeito de provocativo, que sempre foi, que o marca, nos empurrou, né? E aí a sequência o pessoal está dando até agora. Eu quero agradecer também, já nesse momento, a professora Isabel Sabino e aos colegas todos, em nome dela eu cumprimento todos os colegas que são professores deste doutorado, por esta pujança, não é? Que chegou a criar o doutorado com um índice de evasão zero, o que é uma coisa raríssima, né, no nosso país, no mestrado. Então, hoje a UES está certamente interferindo positivamente numa grande rede de universidades pelo trabalho que esses egressos do mestrado têm em diferentes locais. Sobretudo, também, na melhoria da escola pública, porque muitos deles são originários desta realidade e a ela se voltam agora numa devolução compromissada socialmente, não é? Com esta melhoria da qualidade da escola pública no Brasil. Então, como vocês veem, eu estou com muitos motivos, extremamente honrada de estar aqui com vocês e espero dar uma pequena contribuição de reflexão nesse contexto que agora se inicia com o doutorado. Muitíssimo obrigada a cada um de vocês, um beijo no coração de cada um de vocês, e vocês, ingressantes, tenham a clareza que vocês estão entrando num curso que tem um corpo docente da melhor qualidade, que para além da dimensão quantitativa, dos índices, do Qualis, de toda essa nomenclatura que a dupla dos repentistas também retratou aqui, não é? Vocês têm uma equipe que tem um compromisso com a formação de vocês, porque tem um compromisso com contribuir para que a educação brasileira seja ampliada cada vez mais para os brasileiros e uma educação de qualidade, porque infelizmente não foi esta a história que nós tivemos. Então, tirem o chapéu e sintam-se muito felizes de estudar de madrugada, no final de semana, no bar da praia, enfim, porque vocês estão sendo privilegiados. Então, vamos em frente. Vou usar aqui, que aí eu fico de lado em relação à apresentação.
vou ter aqui a colaboração da Ravena na tecnologia, está aqui para que eu possa trabalhar aqui o nosso tema de hoje. Nós vamos ter aproximadamente 40, 50 minutos e um espaço de debate. Gostaria, se pudesse ter, né, dependendo do horário e da disponibilidade de vocês. Quando recebi este convite para estar aqui com vocês hoje, passado o momento inicial da emoção, eu me perguntei, e que tema que eu vou abordar, né, por que caminhos que eu vou entrar nessa questão da homenagem e que, ao mesmo tempo, marca o início de um conjunto de pesquisas com os pesquisadores desta universidade. Então, vocês vão perceber que aqui eu vou estar fazendo um diálogo com vários desses professores, com o Jaque, com a Silvia, com a Marcília, com a Socorro, com a Sofia, com vou esquecer dos nomes, porque estou fazendo 70 anos esse ano, e aí vai sumindo os nomes. Mas com todos os colegas que há muito tempo estão militando nessa área da educação brasileira. E busquei uma sintonia, na verdade um diálogo, com esse desafio que está posto para esse programa e para essa universidade, que é de coordenar a realização do próximo Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino, o ENDIP. E lendo todo o projeto de aprovação do doutorado e conhecendo a história desta universidade, a dimensão que o marca, ou a perspectiva que o marca fortemente, é a questão da formação de professores. A UES é uma universidade por excelência que se volta desde a sua criação e toda a sua trajetória, volta todos os seus esforços nessa direção da formação e do desenvolvimento profissional dos professores, com os inúmeros programas de formação contínua e de desenvolvimento profissional. Então, trago um diálogo e alguns desafios a partir desse momento, desse novo momento histórico, não é, que está marcando essa universidade. E aí fui buscar, dentre as linhas de pesquisa, dentre a proposta do curso, algumas características das linhas de pesquisas que estão ali definidas. Então, vou tentar fazer este diálogo a partir do olhar que me marca sempre na minha trajetória, que é de ser professora da área da didática, profundamente articulada à formação de professores, não é? E pesquisadora dessa área. Então, o que eu trago aqui é muito dessa experiência também e de alguns desafios que eu própria estou enfrentando no novo cenário da educação superior no nosso país. Então, vamos lá ver se eu consigo estabelecer este diálogo, não é? E começo citando uma frase, um parágrafo do programa da proposta institucional do curso de doutorado em educação da UES, onde vocês se expressam assim: sendo a UES reconhecida regionalmente por sua vocação histórica na formação de professores, o doutorado visa se constituir em locus de desenvolvimento profissional de pesquisadores e fator de realimentação da produção do conhecimento na área. Por isso é que vai precisar muitas noites estudando, né, e pesquisando. E vocês ainda continuam na próxima prancha. Abre-se assim a possibilidade de formação do professor pesquisador, reflexivo, intelectual e crítico, e por isso mais consciente da interlocução política e social com a sua prática docente e seus espaços de trabalho. Olha, eu quero dar os parabéns para a equipe que elaborou esse texto, porque ela conseguiu sistematizar nessa frase curta, intensamente, a intencionalidade do programa, a epistemologia presente nesse programa,
o compromisso deste programa com as causas mais amplas a partir da aposta e da longa experiência na formação do docente enquanto um agente político-social e de melhoria da qualidade de vida da sociedade brasileira. Então, veja que eles vão buscar, vocês expressam aqui, com muita clareza, que professor, que pesquisador que vocês pretendem formar. Evidentemente, isso está num desenvolvimento orgânico com tudo que vem na sequência, que é o currículo do curso, as linhas de pesquisa, as atividades que são propostas e, enfim, todo o contexto do projeto político-pedagógico deste doutorado. Então, vejam que eu vou precisar ficar com a minha aguinha aqui, para licença um pouquinho. A boca vai secando. Eu ia pôr no piano, mas não vou. É um bonito esse piano, vou por aqui, né? Tem cuidado ali com esse patrimônio. Então, vejam que ao ler o projeto na sua totalidade, é que eu fui encontrando os links para o tema geral, como eu coloquei, trazendo a questão do desafio que os ENDIPs estão colocando, o ENDIP está colocando. Por isso, eu passo agora a fazer uma breve retrospectiva do que são os ENDIPs, do que foram, não é? E quais os desafios que tem daqui para frente. O ENDIP, Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino, ele foi criado no início dos anos 80. Ele nasceu como um espaço privilegiado para o debate das experiências e pesquisas nessas duas grandes áreas chamadas didática e prática de ensino. Nasceu separado, esses encontros eram separados. No caso da didática, havia um deles muito expressivo, foi do Rio de Janeiro, da didática em questão, e o das práticas de ensino, que também estava se desenvolvendo em separado. Em 1984, eles se juntam para constituir o que seria, então, o primeiro Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino, que foi realizado no Recife, e que se tornou, então, esse evento que é itinerante. Ele não é uma associação, mas ele é itinerante no Brasil e ele se instala em diferentes estados conforme as equipes de apoio e que têm produção de conhecimento nessa área. Então, mas este vínculo sempre com buscar respostas às questões emergentes da educação brasileira é o que marca a criação, então, dos ENDIPs, né? Aqui nós podemos, não vai ser possível vocês lerem tudo, mas aqui eu tenho o registro dos eventos que foram realizados. Até este ano foram 16, o do Ceará vai ser o 17º, portanto são 34 anos aproximadamente, considerando que o ENDIP se realiza a cada 2 anos. E vocês têm aqui na distribuição do mapa do Brasil a concentração dos ENDIPs nos estados do Sul e Sudeste, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro 2 vezes, São Paulo 2 vezes, Goiânia 2 vezes, Rio Grande do Sul, Florianópolis, né? Santa Catarina, enfim, uma concentração. O único no Nordeste foram aqueles 2 em Pernambuco, o primeiro deles, que recebeu o número de 4, em função da junção das 2 áreas, e mais nada, né, lá fora do Brasil. Esse mapa nos provocou fortemente e fez com que na última sessão do 16º ENDIP a escolha recaísse sobre o Ceará e a Universidade Estadual do Ceará como a sede, porque aqui está o núcleo de produção vinculado à formação de professores, às questões da didática e das práticas de ensino. Então, tem aqui uma massa crítica que pode desenvolver esse evento. Então, esse é o desafio que está posto agora, não é? Que bom que as setinhas nesse mapa já poderá ser modificada, deve ter uma lá para cima.
assumimos o ENDIP em São Paulo, que foi este último, o 16º, nós tínhamos dois desafios, porque no movimento desses encontros foi acontecendo muito o que, na leitura dos ex-coordenadores, de modo geral, foi compreendida como uma necessidade de reduzir o tamanho do evento. O evento ele foi ganhando proporções enormes, muito em consequência do produtivismo, que a dupla aqui colocou muito bem, porque nós entramos quase que numa doença de produzir o que quer que seja. E aí, corta, recorta e cola, e a gente vai tendo N publicações e N periódicos, né, para sustentar essa lógica que está colocada na pós-graduação no Brasil. Eu não sou contra a produtividade. O que nos preocupa é essa questão de que a gente vai quase que perdendo os espaços de análise, reflexão, aprofundamento, diálogo, troca, em função de ter eventos que quase viram uma feira. O ENDIP em Belo Horizonte, que foi o anterior ao de São Paulo, ao final nós fizemos uma reflexão e assumimos esse desafio de que era preciso reduzir de 5.000 participantes para 2.500. Olha que virada, né? E que trabalho, e que consequências. Na verdade, o ENDIP em São Paulo acabou ficando com 3.500, em torno de 3.500, por um erro na tecnologia do site. Eu não vou entrar em detalhes agora. Mas o fato é que houve uma decisão política, não é? E de focar no tema fundante, que é a didática e a prática de ensino, já assumindo esta concepção da didática que extrapola a atividade docente de sala de aula, o ensino e a aprendizagem, porque o ensino e a aprendizagem ele é um fenômeno que tem um conjunto de determinantes no qual ele se situa e que, na verdade, leva a esta concepção da didática como a didática que supera o reducionismo dela como técnicas de ensino e chega, então, a uma compreensão do que ficou conhecido como a didática fundamental. Vale o mesmo para as práticas de ensino, aqui colocadas no plural. Bem, este evento ocorreu, no slide anterior são nomeadas todas as temáticas gerais, mas eu vou dar um destaque para a última, que foi esta. Pensar didática e prática de ensino, para quê? Em que contexto? Não é? E qual é a principal questão que está posta na sociedade brasileira hoje? É a escola pública que tem que ser desenvolvida com qualidade, a partir daquela velha história em que houve a expansão quantitativa, mas N fatores acabaram por colocar a escola pública numa situação bastante precária e, portanto, de formação bastante precária. A gente poderia dizer também na escola de educação básica em geral, que não só a pública, mas voltando para esse segmento que é o grande responsável pela formação brasileira, é preciso que a gente olhe o que está acontecendo e, mais do que isso, que nessa longa trajetória de pesquisas, porque a pesquisa que começamos a fazer com a pós-graduação no final dos anos 70, antes, precedida por movimentos de educadores como o Anísio Teixeira na criação do INEP, que era um locus de estudos e pesquisas pedagógicas, não é? E alguns autores isolados que já vinham desenvolvendo a pesquisa em educação, mas, na verdade, o grande desenvolvimento da pesquisa em educação aconteceu com a criação dos programas de pós-graduação, dos quais este, então, é um deles, não é? Então, esse amplo desenvolvimento da pesquisa, que passou, inclusive, a ser valorizada fora do país,
na área da educação, não mais como numa posição subalterna, mas como numa posição de diálogo e às vezes até de interferência em alguns temas, né, dentro da educação. Então, a grande pergunta que nós nos colocamos para definir o temário desse EDIP foi: qual é a contribuição que as pesquisas oferecem para a melhoria da qualidade da educação, da educação que se realiza na escola pública, laica e gratuita. Então, o esforço foi de todo o temário ser construído nessa direção. O resultado disso está aí registrado em 3 livros em formato e-book, que está começando a ser enviado pelo correio aos participantes nesta semana, mas que a equipe aqui do Ceará já recebeu, e que é um material enorme para que as pesquisas sejam feitas sobre ele, buscando até que ponto, por exemplo, não é, fica aí uma sugestão de pesquisa, essa intencionalidade da organização do 17º EDIP se fez presente nos trabalhos de pesquisa ali apresentados, né? Então, esse foi um convite aí para uma bela pesquisa. Esse tema geral, ele foi estruturado nesses 3 grandes eixos. Veja, estamos falando da preocupação com o ensino na escola, nas práticas de ensino didática, na escola pública. Mas lembrando que isto está num contexto em que nós temos as políticas educacionais e os impactos na escola e na sala de aula, sobretudo no contexto do novo PNE, o Plano Nacional de Educação. Estamos num contexto de políticas de formação inicial e contínua de professores. E estamos num contexto da didática e da prática de ensino na realidade escolar contemporânea, buscando constatações, análises e proposições. Porque também é verdade que nesta longa trajetória dos anos 70 até agora, nós tivemos a presença de pesquisadores da melhor qualidade na área da educação que assumiram cargos de secretários de educação, tanto municipal quanto estadual, de experiências de gestão, dessa gestão macro, não é? Inovadoras nessa direção do que essa grande equipe de pesquisadores veio construindo ao longo desses anos, mostrando, portanto, que é possível fazer uma transformação por dentro do sistema, né? A grande questão é a quem interessa essa transformação por dentro dos sistemas. Então, levamos experiências de colegas do Rio Grande do Sul, de Pernambuco, do Acre, do Amazonas, levamos experiência do Rio de Janeiro, experiências de São Paulo, de gestão pública em nível de secretarias de educação. Ou seja, como que esses colegas pesquisadores foram se inserindo nas brechas do sistema e explorando a contradição para fazer uma educação de qualidade. Então, esses eixos eles foram desdobrados em subtemas, que não é o caso de comentar agora, isso tudo está no site, que ainda está no ar, do próprio evento. Bem, e aqui, aprofundando um pouquinho mais essa indicação, esses princípios, não é? Uma grande questão que é: professores somos todos e temos como uma característica da nossa identidade profissional o ensino, seja na educação básica, seja no ensino superior. O ensino que resulte em aprendizagem é a nossa marca profissional, é a nossa identidade profissional. Vários estudos estão sendo feitos aí, não é, nessa questão. A questão dos saberes envolve tudo isso. Olha, se o ensino é o nosso trabalho, qual é a compreensão que nós temos de ensino? O que é esse ensino de qualidade? Quais os desafios que a atividade docente nos coloca no nosso cotidiano, não é? Então,
Essas duas áreas de conhecimento, as didáticas e práticas de ensino, deveriam, além, tomando essas áreas nesse contexto da política mais ampla, e epistemologicamente com a questão das metodologias também, deveriam estar indicando caminhos e perspectivas teóricas, metodológicas e políticas para superar os entraves que geram cada vez mais desigualdades sociais. Porque na hora em que nós estamos tendo aluno que sai da educação básica completa, semi-alfabetizado, nós estamos refinando a desigualdade social de maneira perversa, porque estamos iludindo que eles estão tendo um desenvolvimento, mas eles serão explorados fortemente, cada vez mais, por este capitalismo avançado, não é? E, portanto, é uma sonegação de qualidade como direito de todos que passaram a ter acesso à escolarização. Então, é preciso que a gente reflita e coloque um direcionamento nas nossas pesquisas para a transformação desta realidade. Por isso que o objetivo geral desse ENDIP foi focalizar a escola e a sala de aula, de modo a se criarem possibilidades para o enfrentamento dos problemas evidenciados. Olha aqui a relação ciência e existência, lembrando Álvaro Vieira Pinto, não é? A relação entre produzir conhecimento vinculado ao contexto e ao mundo, à realidade. Está aqui a relação universidade-sociedade. Está aqui a realização das nossas pesquisas qualitativas, que teve um grande desenvolvimento justamente porque ela nasceu para responder a esse imbricamento entre a realidade e a produção de conhecimento, não é? Se lembrarmos, o conhecimento é a produção histórica, portanto, não fomos nós que inventamos o conhecimento, mas ele foi criado a partir das demandas que as diferentes sociedades, ao longo da história da civilização, foram nos colocando. Então, o conhecimento no qual nós entramos, nesta corrente de produção, é para o enfrentamento dos problemas. Por isso é que é importante se destacar qual é mesmo a função social da escola, não é? Então, tanto no plano existencial, legal, garantida essa dimensão da qualidade. Como objetivo geral, portanto, desse ENDIP, situando no contexto do Plano Nacional de Educação, apontar possibilidades a partir das pesquisas, aos dilemas que enfrentamos no cotidiano escolar, da questão da relação com o conhecimento, da questão da evasão, da questão da reprovação, da questão da sonegação das aprendizagens, enfim, implicações na questão do trabalho docente, da profissionalização docente, da valorização, inclusive salarial, da compreensão do que é esse trabalhador e assim por diante. Em linhas gerais, o 16º ENDIP contou com uma sessão de abertura, 4 mesas redondas, não tivemos conferências, mas mesas redondas, 30 simpósios, só para dar uma dimensão quantitativa, no anterior tinha sido 90 o número dos simpósios, 346 painéis e 457 pôsteres e uma sessão especial, além da sessão de encerramento. Então vejam que o número retrata bastante o interesse, não é? Nós recebemos 1.804 trabalhos que foram avaliados em duplo cego por 2 pareceristas. Portanto, nós tivemos um total de 449 pareceristas de todo o Brasil. Olha o tamanho, a proporção. E optamos pelo duplo cego. Portanto, a questão numérica estava sempre ali presente, porque o duplo cego garante melhor uma avaliação de qualidade. E isso tudo resultou na publicação desses 3 e-books, que foram organizados conforme os 3 eixos e as mesas, e esses livros contêm um total de 1.573 dos textos que foram entregues. Aqui é importante dizer isso, A grande maioria entregou o texto, mas sempre tem meia dúzia que esqueceu de entregar, passou, enfim,
Então, os textos entregues estão todos ali. E uma novidade, que também foi uma questão que assumimos no princípio da organização, foi de publicar todos os trabalhos do evento, incluindo os pôsteres, não é? E os textos completos dos pôsteres e dos painéis. Nós vínhamos numa certa tradição de publicar em CD esses dois tipos de apresentação e em livros os painéis, aliás, os simpósios que são dos convidados. Nós assumimos que publicaríamos tudo, o que fez com que nós retardássemos a elaboração do CD, dos e-books, que só agora estão sendo distribuídos. Foi que ocorreu em julho do ano passado. Bom, aqui um quadro geral dos participantes do Brasil, não é? Quanto é do Ceará? 121. A concentração maior é São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Vejam lá, né? São Paulo 564, Minas Gerais 226, Rio de Janeiro 301. E aí, mais uma presença do Nordeste, com Alagoas, com Pernambuco, com o Espírito Santo, não, desculpe, o Espírito Santo é Sudeste, com o Piauí, e, enfim, já estou misturando aqui, né, os estados, enfim. É uma distribuição que, mais uma vez, mostra a concentração na região Sudeste, né? Então, por isso que também a escolha do Ceará foi nessa direção, de ampliar a possibilidade de participação no Nordeste. Sobretudo porque no Nordeste há uma produção de conhecimento, a massa crítica para sustentar a realização de um evento com esse porte. Bem, então vamos para o 17º, aqui eu pus tudo cheio de cores para dar um destaque, né? Que é assim, olha, Fortaleza, Ceará, portanto, a coordenação da UES, que está convidando as universidades que têm as equipes que trabalham, né, com essas questões para serem uma coordenação coletiva, mas a coordenação geral da UES, não é? E a data que será novembro de 2014. Amanhã vamos ver o local, não é, Lúcia? Para definir exatamente a data. Então, vejam que eu estou aqui, eu não sou boba nem nada, né? Eu estou aqui com esse imenso privilégio de estar fazendo essa aula inaugural e já puxando a brasa para a nossa sardinha, não é? De dizer, olha, o programa está começando já com uma visibilidade nacional e, quiçá, internacional, porque aí você também pode ter os convidados de outros locais, não é? Mas também estamos apontando que estamos em sintonia com o programa de doutorado, porque vejam quais são as linhas de pesquisa desse programa, não é? Isso está lá no texto da proposta. Formação didática e trabalho docente. Formação didática e trabalho docente. Formação e desenvolvimento, singular ali, desculpe, saiu essa mais, profissional em educação. Formação e políticas educacionais. Então, quase que aqui nessas linhas está um programa de ENDIP, de 17º ENDIP, não é? Além, porque vejam que este núcleo da formação docente, ele está envolvendo, não é, a formação dos professores, o trabalho dos professores, o desenvolvimento profissional dos professores, no contexto das políticas educacionais. Então, veja que essa sintonia está aqui bem fortemente colocada, não é? E aí eu lanço, então, algumas propostas para análise de vocês, não é? Com vistas a esse evento, de vocês terem uma pesquisa que, por exemplo, fizesse um estudo dos ENDIPs anteriores e como neles, desculpe aqui de novo o erro, como neles aparecem ou não
os temas das linhas de pesquisa do doutorado. Não é uma bela pesquisa que vocês poderiam fazer? Quem que está sem tema de pesquisa aí já pode comprar essa ideia? Olha lá. Ou seja, de situar, não é, a contribuição deste doutorado, antes mesmo dele se constituir como tal, e das suas preocupações fundantes, né, epistemológicas, teóricas, dos seus posicionamentos, como que ele se expressou, veio se expressando ou não nesses eventos, né, que são eventos bastante expressivos. E ainda uma outra proposta, não é, que poderia ser essa 2, que seria das contribuições. Voltei aqui. As contribuições das linhas de pesquisa de vocês para o campo da didática e das práticas de ensino. Então, se alguém estava sem tema de pesquisa, já tem 2 aí, né? E certamente já poderia ser pesquisa coletiva, e olha como essa coisa pode crescer, porque aí você pode estender isso e coloque essas 2 provocações, por exemplo, para a Amped, né? E aí, então, você tem um universo, né, enorme de produção de conhecimento, né? Então, essa fica aí a provocação, né? E aqui, na leitura da proposta de vocês, eu destaquei aqui em verdinho, né, uma cor verde, que o doutorado em educação na UES, ele tem um desafio. A história da UES é centrada na formação e desenvolvimento profissional de professores. Os seus cursos de graduação, os seus programas especiais, enfim, e o programa de doutorado, na sequência do mestrado, também vai nessa direção. Quem são os alunos que ingressaram nos cursos de graduação na área de formação de professores? Quem são? Eles são professores, ou já são, ou se tornaram, via de regra, professores da educação básica. Quem são os ingressantes, os alunos que buscaram, estão buscando e que já se formaram no mestrado em educação? Eles atuam aonde? Como profissionais, como professores. Provavelmente, muitos permanecerão na educação básica, dado toda essa relação de compromisso, mas também muitos estão em condições de prestar concurso em universidades, em faculdades, em ensino superior, e estão hoje se tornando professores no ensino superior e no ensino superior. Vários aqui que eu conheço já estão nessa trajetória. O doutorado em educação, qual é o perfil desse ingressante no programa de doutorado em educação? Aqui, além desses segmentos a que me referi, e aí eu, claro, não tenho esses dados como vocês, mas vocês estão vendo que também o programa está trazendo profissionais de outras áreas, que não necessariamente estrito sensu da educação, mas profissionais que atuam como docentes nas universidades. Então, vejam que, do ponto de vista da legislação, os programas de pós-graduação, além de formar o pesquisador, ele tem que formar também o docente do ensino superior, ou tem que preparar, sei lá que nome que isso ganhe, não é? Então, veja que aqui é que está no coração dos programas a questão da pedagogia universitária, como eu estou denominando, não é? Eu e vários autores, enfim. E aí, eu vi só um pouquinho disso na proposta de vocês, por isso que me chamou a atenção e eu estou colocando isso como uma questão extremamente importante, porque formar esse docente, ou prepará-lo, ou contribuir para o seu desenvolvimento, se ele já atua como docente do ensino superior, é uma questão que merece muita nossa atenção, porque esses professores estão num contexto onde as transformações estão sendo profundas, que é nas universidades.
no conceito de universidade, no conceito de formação de professor. E como situar o trabalho docente nesses contextos, não é? Com tantas transformações que nós temos no mundo contemporâneo. Então, as questões da docência na universidade, elas ganham uma relevância, no meu modo de entender, muito significativa, e eu vou tentar ilustrar um pouquinho mais isso, por onde que eu tenho caminhado, né, com as minhas preocupações nessa questão, né? A pedagogia didática, que, como eu disse, a didática não se restringe a um conjunto de técnicas a serem trabalhadas em sala de aula. Entre parênteses, grande parte da demanda que os cursos que não são da área da educação colocam para o centro de educação, a faculdade de educação, que seja, é de ter um docente que vai ensiná-los nas técnicas de ensinar, não é? Essa é a visão reducionista que o campo da didática já superou, no mínimo, há 80, 20, 35 anos, aproximadamente, no Brasil, né? E que essa produção de conhecimento no Brasil, ela tem uma interlocução com outros locais de outros países, mas ela tem um acréscimo e um perfil que diferencia, por exemplo, de alguns países europeus, onde a demanda do professor para o professor universitário é que ele ensine algumas competências que o aluno tem que ter em função da realidade do mercado, da inserção no mercado e assim por diante. Quer dizer, é uma grande transformação no conceito de universidade. Nesse sentido, então, eu vou passando aqui para algumas questões que vão nos provocando a nossa reflexão, não é? Doutorado em Educação na UES. Que docente que esta universidade, esse programa, pretende formar? Formar, desenvolver, aprimorar. Para qual universidade? Qual é a compreensão de universidade? Ou como que o programa está discutindo esse tema da transformação das universidades e do ensino superior? Certamente, com esse corpo docente de 20 e poucos professores, aqui está presente pluralidade de visões, o que é sempre bom, mas o importante é que essa pluralidade se expresse, porque é uma forma de nós trabalharmos coletivamente. Não significa pensar todo mundo igual. O importante é que a gente explicite as direções de sentido que cada um de nós confere ao nosso trabalho como pesquisador e como docente da universidade. Para qual universidade ou para quais universidades? Para que contexto? Para qual contexto brasileiro, mundial, não é? Nós estamos formando esses docentes, não é? Alguns desafios que nos ajudam a pensar sobre essas questões é lembrarmos aí o que a sociedade contemporânea globalizada nos coloca. Um tema que tem sido relativamente discutido, inclusive aqui no mestrado de vocês, é essa diferença, não é? Da sociedade da informação e da sociedade do conhecimento. O que é mesmo produzir conhecimento? Não é? Qual é a relação com o conhecimento que nós temos e como é que a gente compreende esse processo de produção? Veja que toda a questão das metodologias de investigação, elas têm que estar vinculadas a essa definição de qual é a relação com o conhecimento. Como é que a gente entende isso? E no mundo contemporâneo, não é? Com os desafios que o avanço tecnológico vai colocando e com os problemas que ele vai gerando, em que muito hoje é o corta-recorta de um texto, de um pedaço de um autor, as N formas de discussão sobre a questão da autoria, do plágio, etc., e que, como é que a gente está produzindo? Tem uma profunda transformação nisso tudo. Como é que a gente está lidando com isso? Não é? Sem abrir mão de que o conhecimento se produz historicamente. E que nós entramos nessa corrente para fazer o avanço e não para fazer a reprodução. Isso vai rebater direto no modo como eu trabalho na minha sala de aula, nos cursos de graduação, na forma como eu organizo o currículo de um curso de graduação
da matemática, da física, da pedagogia, do direito e assim por diante. Veja que nós estamos falando, não é, da didática e da pedagogia universitária. A questão das transformações no modo de produção, com o refinamento da exploração do trabalhador, do professor, do trabalhador. Então, essa é uma questão que nos permite analisar e compreender a questão do reprodutivismo do conhecimento e da produção, do produtivismo dos papers, né, dos artigos, etc. Então, como é que está acontecendo esse impacto, não é, dessa transformação das formas de produção de conhecimento, do trabalho do professor, do docente, do ensino superior, das exigências que os estudantes colocam quando acessam o ensino superior, nesse contexto de uma profunda mexida que está sendo dada no sistema universitário brasileiro, com o Enem, não é? Com o estudante podendo escolher em diferentes locais do Brasil. Isto é um ganho enorme, não é? Se lembrarmos o tanto que nós estamos sonegando a educação e o ensino superior, a população brasileira. Isso está provocando N mudanças no cenário e nos próximos anos essa mudança vai se intensificar, trazendo outras questões e que mexe diretamente com o nosso trabalho como professor no ensino superior. Porque em tudo, quem são os estudantes que estão ingressando? Será que nós vamos ficar chorando porque queremos que o aluno de antigamente entre agora na universidade? Será que nós vamos nos colocar contra a expansão do ensino superior? Se defendermos tanto, né, até a raiz dos cabelos, né, já que é parceiro nisso de tantos anos, a ampliação da escolaridade, do acesso à educação básica, e aí com todos os problemas que isso gerou, e a gente não largou o bastão, o empenho em melhoria da qualidade disso, como é que a gente vai lidar com isso em relação agora a essa expansão do ensino superior, não é? E isso está mexendo com todos nós, não é? Eu estou na beira da aposentadoria compulsória. E aí, quando as pessoas me dizem assim, mas e aí, você já está ficando deprimida? Eu disse, não, eu estou tão inquieta, não é? Porque eu não posso, o compulsório é legal, né? É legal do ponto de vista da legislação, mas eu não estou aposentada das causas, né? Então, essa defesa, né, e entrar nesse universo é uma coisa que o doutorado em educação, a meu ver, tem que lidar, os programas de pós-graduação têm que lidar, não é? Que é o que está lá na linha de pesquisa de vocês, que é a relação conhecimento e realidade, né? Ciência e existência. Os avanços da ciência e da tecnologia, né? A formação desse estudante da graduação para o mercado ou para o mundo do trabalho, que são coisas diferentes, vocês têm estudado isso, não vou me aprofundar. A questão do esgarçamento das relações humanas e sociais, que colocam questões que a gente achava que já estavam superadas na universidade, que era, por exemplo, a dimensão do coletivo, da sensibilidade para o outro, da sensibilidade para a produção conjunta, que vá na direção